Pronto, nós estamos ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aí da rede social Facebook. Futuramente vai estar a live lá no YouTube também. Quem quiser entrar lá hoje na minha página lá no YouTube também tá lá as outras lives que eu fiz lá, mas essa aqui também futuramente estará lá. Quem quiser assistir futuramente também no YouTube. Então, bom dia, boa tarde para você que está chegando ou vai chegar. Hoje eu estou aqui com a Daniele Tonello, é isso que fala, Daniele? Tonello, é Isso, isso mesmo? Daniele Tonello. Boa Daniele noite. Tonello. Italiano? Italiano. Italiano, italiano. Que nem o meu, Gustavo Felipe Cota. Cota é italiano e o É Tota é lá italiano. longe, bem longe, mas é. Não, mas italiano é italiano. O Tonello a gente já percebe que é de longe, longe do continente, né? Do outro lado do mundo, né? Mas é italiano. Daniele, eu agradeço por você estar aqui comigo, Eu que né? agradeço o espaço. Eu fiquei contente de você ter aceito o convite, porque uma conversa que a gente vai ter que pode esclarecer a milhares de pessoas da nossa cidade, e às vezes as pessoas pensam que é uma coisa comum, mas não é, mas afeta um punhado de gente. E tem Sim, bastante pessoas aí em silêncio, que não sabe, às vezes que tem, que pode vir a ter, né? sim. E tem gente que também sofre calado e não quer falar, e você provavelmente está sendo a voz dessas pessoas. Então, desde já, eu agradeço você, tá? Eu que agradeço. Tá aqui comigo. E agora é aquele momento especial que eu falo para meus amigos aí, ajudar a gente a alcançar mais pessoas, Sim. compartilhar a live, que eu agradeço. Então, Daniela, eu vou dar um minutinho, né? Eu vou compartilhar Sim, essa live com o pessoal e já já eu volto a falar com você, tá bom? tá joia. Pronto. Já compartilhei com todo mundo aqui. Sim. É, está no grupo Pina Cidadã Mobilização já e também no Mobiliza aqui. A gente tem dois administradores grupos. Então, estamos ao vivo aí na rede social. Daniela, eu agradeço o convite mais uma vez. Eu gostaria que você se apresentasse. Povo, Tá quem que é a certo, Daniele Tonello? tá certo. Bom, sou a Daniele, eu tenho 37 anos, né? Como eu me apresentei lá na Câmara, e tenho uma filha de 6 anos hoje, que foi diagnosticada aos 4 anos com diabetes mellitus tipo 1. Essa doença ela é autoimune, ela é crônica, ela não tem cura. Uma vez que inicia o processo de destruição das células beta, né, que são células responsáveis
por produzir insulina, né? A insulina é um hormônio vital para a nossa sobrevivência. A partir do momento que elas entram nessa destruição, o processo é irreversível e não tem mais volta. Né? Eu, particularmente, não conhecia esse mundo, comecei a me inteirar só depois do diagnóstico da minha filha. Para mim, eu acredito que para muitos, o diabetes é um só, é aquele diabetes dos nossos avós. Isso não é real, descobri esse mundo do diabetes infantil. Né? A criança nada fez. Não é que ela teve uma má alimentação, a mãe não cuidou, não tem nada a ver com alimentação. Simplesmente é uma deficiência metabólica. Tá? Acho que isso é importante, porque tem esse mito, né, da alimentação com diabetes. Quando você descobriu? Foi no nascimento da sua filha ou posterior apareceu? Posterior, com 4 anos ela desenvolveu, tá? Ela começou a ter, foi em 2021, de 2021. Você mudou para Pindamonhangaba, não foi? Mudei agora, em outubro de 2022. Ela já tinha o diagnóstico. Legal, legal. Ela começou a ter uma sede excessiva e muitas vezes ao banheiro, e eu não conhecia, tá? Essas características e sintomas do diabetes. Então, não me chamou a atenção. Ela bebeu muita água, eu nunca fui de dar refrigerante mesmo. E, enfim, o pai dela acabou achando estranho, porque ela estava indo muitas vezes ao banheiro, até de madrugada. Então, a gente conseguiu o diagnóstico antes que ela corresse um risco maior, tá? E para os meus amigos tá acompanhando aí, a Daniela está aqui, e um belo dia eu estava. Caiu a secretária de saúde do município. O tema era esse. Secretária de saúde dizem que pediu para sair. Dizem, né? Aí, estava no WhatsApp, um amigo falou assim: você não viu lá a moça sentando bambu na secretária de saúde, na Câmara de Vereadores? Falei, não, faz tempo que eu não assisto sessão de Câmara. Aí eu fui no YouTube, fui lá olhar a sessão do vereador. Aí eu vejo a Daniela lá na tribuna e hoje eu vou botar, Daniela, eu vou colocar o que você falou na Câmara de Vereadores para a gente iniciar a nossa conversa de tudo, ok? Ok, tá certo. Vou colocar aqui na sessão de Câmara, aparecer aqui. É para aparecer. Apareceu aqui, vamos lá ver. Aqui. Consigo clicar. Cadê a Dani? Cadê? Para quem está assistindo, essa página aí é do Instituto Diabetes Brasil. Super indico, eles abraçam a causa. Tem muita informação bacana. Eu vim trazer em pauta a questão do atendimento médico e a saúde das crianças de M1 aqui em Pindamonhangaba. Eu tenho 37 anos, sou mãe de uma criança de 6 anos, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 aos 4 anos. Trata-se de uma doença crônica, autoimune, sem cura, é uma deficiência metabólica e o tratamento é com insulina. Múltiplas doses de insulina por dia. Essas crianças, aqui em Pindamonhangaba, elas recebem cerca de 300 aplicações mês e isso é para toda a vida. Consequentemente, todas elas que fazem esse uso de insulina diário precisam de um controle glicêmico perfeito, porque a partir do momento que você ingere esse hormônio, né? A insulina é um hormônio, não é um remédio. A partir do momento que você aplica, você pode ter hipoglicemias e hiperglicemias. E essas crianças sofrem muito com hipoglicemias. A hipoglicemia, ela pode gerar alucinações, convulsão e levar à morte. O risco é iminente e você não tem mais do que 15 minutos para socorrer essa criança, senão você perde ela. A gente tem encontrado muito problema com o tratamento negligente, ineficiente e omisso aqui em Pindamonhangaba em relação a essas crianças. É aplicado o mesmo tratamento para os DM1 e DM2. Nem a causa é igual, tão pouco tratamento. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês como pauta, alguns questionamentos do que eu venho encontrado junto à Secretaria da Saúde, médica, que não importa o quanto nós
tentamos expressar a necessidade de uma visão dessas crianças, de uma humanização nesse atendimento, a gente não tem tido sucesso. Eu não sei qual é meu tempo de fala aqui, mas nós recorremos, tá? A senhora Ana Cláudia, da Secretaria da Saúde, não fomos ouvidas, tivemos as portas fechadas, recorremos ao senhor Tiago Silva, que também não resolveu o nosso problema, estendeu-se o assunto e nada fez. Então, em última instância, eu recorri aqui à Câmara dos Vereadores, onde o vereador Julinho foi o único que me atendeu, me ouviu e efetivamente levou a nossa causa adiante. Sobre essas negligências, omissão e necessidade de um tratamento eficiente. Essas crianças, além de correr risco de morte iminente numa hipoglicemia, uma constante hiperglicemia a longo prazo, minha filha, que foi diagnosticada aos 4 anos, com 14 anos ela vai ter retinopatia diabética, vai perder a visão, falência dos rins, problemas neuropáticos, problemas cardiovasculares, pé diabético, amputações, enfim, são inúmeras as consequências. Pronto. Então, aqui Certo. foi uma introdução que a Daniele falou, lá na Câmara de Vereadores. A gente pode começar a destrinchar o que está acontecendo em Pindamonhangaba e também nos educar para saber o que é a da diabetes mellitus tipo 1. Né? Isso. Daniele, como que foi a história para você chegar lá na Câmara de Vereadores? Como que se iniciou essa história? Vamos lá. Assim que eu me mudei para Pinda, eu comecei o tratamento aqui. Oi, Daniele? Caiu? A Daniele caiu, vou ver se eu consigo. Opa, voltou. Voltou? Acho que é a posição aqui, perdão. E já identifiquei o tratamento negligente, começando pelo controle glicêmico, tá? Você só começa. Você chegou, mudou para Pinda. E comecei o tratamento da minha filha aqui pelo SUS em janeiro de 2023. Ok. Iniciando o tratamento, eu já vi que as medições diárias receitadas aqui eram de 5 medições ao dia. Certo. Eu já logo identifiquei que essas 5 medições não cobrem nem as 4 refeições básicas. Né? Para quem viu o vídeo lá na Câmara, como que funciona, Gustavo? Para você dar qualquer coisa para a criança comer. Eu digo qualquer coisa. Uma criança D1 não tem liberdade em casa de abrir uma geladeira, se quer pegar uma fruta, tá? Eu tenho que medir a glicemia dela, ver quanto tá, fazer um cálculo, que chama-se contagem de carboidrato, ver o que ela vai comer, aplicar insulina. Num período de 2 a 3 horas, eu tenho que esperar e medir novamente para ver se essa quantidade de insulina que eu apliquei está correta. Porque é um hormônio, então muitas vezes funciona, outras não. Sim. Então, se a gente colocar café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, são 4 refeições. Pré e pós dá 8 medições. Certo. Já não cobre. Nossas crianças têm que ser medidas em jejum ao acordar e também antes de dormir. Já dariam 10 medições. Certo. E um ponto importantíssimo, eu estava, né? Quem viu o vídeo, eu estava bem tensa, tempo curto lá na Câmara, fiquei nervosa. Também, né? Eu vi. Sim. A gente mede nossos filhos de madrugada. Nós perdemos crianças dormindo. Crianças morrem em hipoglicemia dormindo. Isso é real, não é fictício. Então, a minha filha hoje, se ela estiver bem, sem nenhuma gripe, nenhuma tosse, eu meço ela 2 vezes de madrugada. Se ela ficar doente, qualquer resfriado, cair um dente, pegar uma virose, a gente tem que medir de hora em hora. Certo. Isso é fatídico. Entendi. Então, eu vi que aquilo não atendia e comecei a ter contato com algumas mães. A minha filha utiliza o sensor Libre. Então, eu falei, caramba, eu faço mais de 30 medições por dia. E ainda assim, acaba acontecendo uma hipo. A diabetes não é estática. O que é o sensor Libre? O sensor Libre, ele é um leitor de glicemia, né?
do tamanho de uma moeda, Sim. se aplica no braço da criança, de quem tem diabetes, né? Ele não é voltado só para criança. Sim. E ele dura 14 dias, tá? Importante ressaltar isso. E aí você tem um aparelhinho, ou você pode até fazer o cadastro do seu celular, muitos adultos optam pelo celular, e você rastreia. No que Sim. você rastreia, ele vai te dar glicemia, não vai precisar fazer os testes capilares, que é aquele furinho no dedo. Sim, Então que eu posso também tem um passar... aparelhinho que você fura, né, e mede, não é isso? Exato, esse é o teste capilar, que É. precisa da tira reagente, que foi a primeira briga, vamos colocar assim, que é o mínimo de tiras reagentes que a gente estava pedindo e não fomos atendidas até hoje, inclusive. Então você pega a tirinha, fura o dedo, pega a tirinha e coloca naquele aparelhinho, o aparelhinho faz a leitura e dá a quantidade, certo? Exato, dá quanto que está a glicemia. E aí, através desse valor, você vai saber quanto de insulina você precisa aplicar para essa criança comer. E depois você vai furar o dedo dela de novo, você vai saber se funcionou ou não, se precisa corrigir, enfim. Entendi. Então, Vai é um equilibrando. tratamento invasivo, é um tratamento bem invasivo, é estressante sim, mas é necessário, porque nós, mães, literalmente, cumprimos o papel de um pâncreas. Eu não sinto nada, o sintoma não é em mim, é nela. Como que eu vou saber? Como que eu vou adivinhar? E a criança, na maioria das vezes, é assintomática. A minha filha já chegou, vou ser bem clara assim, eles chamam de tempo-alvo, é de 70 a 180, número da glicemia, tá? Uma pessoa que não tem diabetes, tipo eu, você, vai estar sempre entre 80 e 100. Da criança com diabetes é 70 a 180. A minha, abaixo de 70 já é hipoglicemia, já corre-se um risco. A minha filha já chegou a 34. Ela delirou, ela não me reconheceu como mãe. Aqui travou para mim, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te Voltou. ouvindo. Ela nunca, a minha filha nunca chegou a convulsionar, mas ela delirou, ela já desmaiou, ela não me reconheceu como mãe. Eu já fui chamada na escola porque ela estava delirando, eu fui até... falaram comigo como se ela estivesse sofrendo até maus tratos, sabe? A falta do quê? Da educação em diabetes, das pessoas entenderem as características de uma hipoglicemia. Entende? Então, essa foi a primeira briga junto à secretaria. Gente, essas tiras não dá. Não dá. Quando eu falei assim, portas fechadas, é porque eles deixaram muito claro para a gente, não estamos abertos à melhoria. Eu não estava lá sozinha, estava eu e mais 5 mães. Eles entendem qual que é a diferença da diabetes mellitus 1 para outra diabetes? Tá, a tipo 1, o pâncreas, ele para de produzir insulina. Não tem mais produção de insulina, a gente tem que fazer essas aplicações para manter a criança viva. Ok. A diabetes tipo 2, o pâncreas, ele produz a insulina, só que o organismo tem uma resistência de absorver. Então, existem remédios via oral, em alguns casos, até aplicação de insulina também, mas não é que o pâncreas não funciona mais, não é uma deficiência metabólica como o tipo 1. Organizando as minhas ideias aqui, então você chegou, mudou para a Pinda, foi buscar o SUS para continuar o tratamento da sua filha, certo? Tá me ouvindo, Daniel? E travou de novo. Eu consigo. Será que a Daniele consegue voltar? Só o pessoal está esperando a Daniele voltar aqui. Acho que caiu a internet dela. Eu tenho amigos aqui no WhatsApp já falando que tem a tipo 2. E mandando a mensagem no WhatsApp. Tem a tipo 2. O amigo Leonardo
Abraço, Leonardo. Falando aqui que tem a tipo 2 no WhatsApp. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Daniele. Oi, desculpa. Vou tentar pelo celular, que eu acho que a conexão fica melhor, tá? O computador não deu muito certo. Pronto. Não sei se a Então, imagem fica boa. voltando aqui, só para organizar minhas ideias aqui, né? Então você Sim, mudou para Pindamonhangaba, foi procurar o SUS, já estava sim, diagnosticada que a sua filha estava com a diabetes tipo 1 e foi procurar ajuda. sim. E quando você foi procurar ajuda, se deparou na questão do protocolo de atendimento, certo? E viu Exato, aquela perfeito. situação que não atendia o suficiente para sua filha, certo? Você procurou a Uhum, Secretaria de Saúde, para entender a situação, o porquê desse tratamento, o porquê o tratamento não ser diferenciado das não é das para outras as diabetes, do crianças. nível de diabetes, né, certo? Uhum, E que estava tudo certo. junto, sendo que você, com sua convivência diária que você aprendeu, aquilo não iria resolver o problema, não ia resolver, não ia amenizar o problema, o tratamento da sua filha. Então você procurou a Secretaria de Saúde e também você procurou o Conselho de Saúde através do presidente e também Sim. não deu muita atenção para o assunto. Então, nesse meio É, tempo, é, você é foi aqueles para a três Câmara de tapinhas nas Vereadores, certo? costas, né? Vamos ver. Exato, exato. Vamos ver, vamos verificar, mas a nossa causa nunca foi priorizada. Nunca foi priorizado. Aí, chegando na Câmara de Vereadores, você relatou a situação do descaso com que você foi tratado. E no caso aqui em Sim. Pindamonhangaba, você relatou que tem mais mães passando pela mesma situação no seu leque aí, no seu entorno. São quantas famílias que estão passando pela essa mesma situação? Depois, né, que o vídeo foi divulgado, hoje nós somos em 17 mães. Mas era um grupo de 5 mães, né? Inclusive essas mães foram, né? Fomos todas juntas na Secretaria da Saúde, todas buscando essa melhoria. E E então todas nós por que tivemos que a esse mesmo Secretaria de retorno. Saúde não muda o protocolo? Ou não é que muda o Então, protocolo, inclui o protocolo para esse atendimento, para Então, esse vou te tipo de diabetes. explicar qual é o nosso grande problema, né? E nosso grande ofensor. Além deles não estarem abertos a melhorias, né? Porque assim, nós estamos buscando que a prefeitura, né, passe a fornecer sim o sensor livre para as crianças. Mas antes disso, a gente estava atrás de um tratamento básico. Existe uma PCDT de 2019 que não trata, não tem nenhum estudo técnico científico para crianças menores de 14 anos, que traz lá uma medição mínima, não máxima. Traz uma medição mínima de 4 vezes ao dia, tendo, esse é o capítulo 12, inclusive, dessa PCDT, que o tratamento tem que ser individualizado, tem que ser levado em consideração idade, peso, altura e tempo de diagnóstico. Vou tentar aqui ser mais clara. Eu tenho uma filha de 6 anos, que tem 2 anos de diagnóstico e pesa 21 quilos. Se uma criança hoje, de 6 anos, com 21 quilos, for diagnosticada, o tratamento é diferente. Vamos lembrar que a insulina é hormonal, não é um remédio fixo, as doses não são fixas para todo mundo. Cada organismo reage de um jeito. Então, eles se embasam nessa PCDT, que é o que a Secretaria do Estado de São Paulo utiliza. Essa PCDT é de 2019. Mas muito importante eu pontuar aqui que o protocolo de Pindamonhangaba foi formulado em 2015. Eu nem Entendi. preciso falar o quanto está desatualizado. Sim, Então, sim. assim, nós temos um protocolo de 2015, nós temos uma PCDT de 2019 que não trata os casos das crianças, mas nós temos
as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicada pelo Dr. Levimar. Ele é endocrinologista pediatra, ele é diabetólogo e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, nós tivemos diretrizes voltadas para as nossas crianças, publicadas em abril de 2023. Ou seja, hoje, nós temos estudos com médicos, os melhores, renomados, para as nossas crianças. Por que a gente vai ignorar isso? São pessoas que entendem não só da doença, mas da particularidade de cada ser. E sabem que essas crianças precisam de uma atenção diferenciada. Sabem que as mães precisam desse acompanhamento. Sim, então, assim, é o olhar humano. A secretaria, ela não... Eu levei... Não. Eu já até fiz essa pergunta. Eu levei as diretrizes impressas, tá? Ela bateu em cima, assim, ela não deixou nem eu abrir. Não, isso aqui nem adianta, que isso aqui é irreal. Você entende? Ela minimizou estudos de profissionais, porque aquilo ali não é achismo. Nada do que eu falei, nem naquela reunião da Secretaria da Saúde, nem na Câmara. Gustavo, muito importante, eu não acho nada. Tudo que eu falei é porque eu estudei bastante, além de ter a minha filha. São estudos por profissionais, médicos, diabetólogos. Você entende? Ninguém acha. Eu acho E ela que eu não quero curar minha apresentou nenhuma uma resposta coerente para as suas dúvidas, né? Você chegou lá Não, com a os resposta... documentos, com Sim. protocolos A atualizados, resposta né? foi essa. Você não sabe de nada, vai para sua casa e a gente sabe tudo. Não, nem isso. Ela nem questionou, ela só falou: nós nos embasamos pela PCDT de 2019 e não vamos melhorar. Sabe qual é o retorno? Não estamos cometendo nenhum crime. Isso aí é imoral, cara, se eu ouvir, sabia? Realmente, vocês têm esse embasamento, essa PCDT, utilizada pela Secretaria da Saúde de 2019, que não tem estudo para minha filha, para os nossos filhos pequenos. Aí o que acontece? E você tem eles passam a régua, né, nivela todo mundo e distribui a quantidade de tiras e de insulina iguais para todo mundo, sendo que existe um grupo específico de pessoas que tem que ter um tratamento individualizado, né, personalizado, e o número de consumo de tiras pode aumentar, como pode diminuir, né? Ele oscila para baixo ou para cima. E pelo que eu estou entendendo, você foi lá com a proposta de melhorar, porque você enxergou uma situação. Opa, o meu problema é fazer um monitoramento. Eu preciso de um monitoramento rápido e está faltando tira, está faltando insumo. A secretaria não está conseguindo fornecer insumo para todo mundo. O mínimo, entendeu? Então o tratamento não está sendo efetivo para essas crianças. E você foi lá com uma solução, vou usar que é um palavras que eu aparelho usei. que hoje em dia tem, né, de medição rápida, que dura 14 dias, mas pode ser trocar 2 no mês, está resolvido, né? Exato. De resolver para todo mundo. E você foi com esse objetivo de apresentar uma solução. Apresentou um problema, apontou um problema e apresentou uma solução. E você levou uma porta na cara. O que vou fazer um comentário aqui. Tem uma pessoa muito importante nesse elo, né? Que a secretaria é o elo político da história. E tem um elo técnico, né? A pessoa técnica ali, que é a médica. O que a médica, quando você conversa com ela, o que ela relata quando chegou com esse problema? Médica, nós temos uma declaração oficial e nós temos gravações de consulta onde a médica declara expressamente: eu não posso aumentar as tiras porque eu tenho uma declaração por escrito da Secretaria da Saúde em que o máximo é 5 medições diárias. Isso quer dizer o quê? A médica não tem autonomia para prescrever o tratamento correto para essas crianças. Essa médica segue a cartilha da Secretaria da Saúde. Eu acho que, tipo assim, ela tem autonomia, autonomia. Médico tem autonomia para escrever qualquer coisa no seu prontuário médico lá, é médico, ele é técnico. Se a secretária vai oferecer ou não, já é uma outra história. Ela, como médica, ela tem autonomia, falar: o tratamento para sua criança é esse tratamento, então você precisa disso.
Então, porque baseado com a receita dela, se a secretária não fornecer, você pode ir em outro estabelecimento particular que vai seguir esse tratamento. Então, ela, na minha visão, ela tem autonomia também para prescrever o tratamento correto. Ela não pode ser conivente, é porque a secretária mandou porque não tem dinheiro para comprar tira. Isso é um absurdo, né? Porque tem muitos médicos que prescrevem medicamento e Mas vai no SUS você e não entende tem o que medicamento. a omissão aí está de todas as pontas. Omissão e negligência, de todas as pontas. Não, isso para mim ela não poderia estar, né? É lógico, ela tem a carta, beleza, tá, aí tudo bem, eu não tô aqui para julgar, mas é uma coisa que, na minha visão, é meio estranho, né? Então ela poderia, ela poderia prescrever, na minha visão, minha opinião é essa, mas não tô aqui eu para Sim. julgar. Então a médica tem lá um documento em mão que fala que não pode. Aí a secretária fala que você pode receber 5 tiras, e a sua criança, não só a sua, como mais de 15 mães aí, provavelmente tem mais pessoas que têm, às vezes pode estar sendo diagnosticada erradamente, né, sei lá, também, né, é uma bagunça, não sei que a sua opinião Aí, sobre isso. Gustavo, tem situações bizarras, que nós mães enfrentamos. Numa consulta com a médica, em que ela fala que não tem autorização para aumentar as tiras, porque ela tem essa declaração da Secretaria da Saúde. Isso já é absurdo. Só que aí, numa reunião, a diretora lá do Centro de Especialidades liga para Lídia. Sabe quem é Lídia? Farmacêutica responsável A da farmácia farmacêutica, central ela de conheço Lídia. ela, Conhece? Liga para Lídia. conheço ela. Lídia, podemos aumentar o número de tiras? Não, não pode. Já falamos com essas mães. Quem é Lídia que determina? Qual a Quem determina é o responsabilidade? médico. E Quem por que determina é esse o monte de. médico. Liga para não sei quem, pede autorização para não sei quem. Isso é tratamento, não é um chá entre comadres. Você entende? Porque E é isso que pelo nós que eu tô vendo aí, enfrentamos. ela tá fazendo controle de estoque. Essa é a verdade, ela tá fazendo controle de estoque. Se Então, eu só aumentar para tu, vai faltar para os demais. Só que tem que comprar. Simples assim, só comprar. Qual que é a dificuldade, né? Comprar. O médico, ó, tem que sabe qual foi prescrever, tem uma das minhas denúncias ao Ministério Público e também à ouvidoria, porque a ouvidoria de Pindamonhangaba é outro setor que não funciona, né? Porque eu tinha Sim, a lá maioria pelo menos funcionário. 7, deveria, né? Mas eu tinha lá 7 reclamações, ninguém, nem Secretaria da Saúde, ninguém nunca teve conhecimento sobre essas denúncias. A gente chegava lá para retirar insumos na farmácia do centro de especialidades, que é um andar só para os diabéticos, pergunta a praxe da farmácia: senhora, vai tirar a receita inteira? Claro que eu vou. Ah, não, porque a gente pergunta, porque às vezes não usa tudo, e aí, ou então o médico receita em maior quantidade. Quem são aquelas pessoas da farmácia para questionar a quantidade da receita? Qual a responsabilidade delas para reduzir uma receita? Se eu chego lá e falo, não, aqui tem 2 insulinas para minha filha, eu vou pegar uma só. Como faz, gente? Se o tratamento está prescrito, tem que seguir o tratamento. Tem que ser seguido. Né? Se a pessoa passa por um problema de saúde, uma complicação de saúde, e constatar que Quem houve... responde? Quem responde? Aí esse é o problema. Quem responde? É um enorme quem problema, vai responder? né? A farmácia, a Lídia, a Secretaria da Saúde. Quem vai responder? A médica. Quem responde? E depois que você foi lá na Câmara de Vereadores, né? Alguém te procurou? Quem mais para resolver isso? O assunto parou lá por lá? Seguimos na mesma. Parou por Tá na lá. mesma? Nada aconteceu, nada foi para frente. Não. Porque, tipo Fui assim, atrás para perguntar se eu teria um retorno. Não temos posicionamento. Inclusive, perguntei ontem. Não temos posicionamento do prefeito. O Instituto Diabetes Brasil solicitou, com muita educação, né, um retorno. Todos ignorados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, como você procurou... Você mandou um documento também aqui, que é um... sim, que tem o retorno da prefeitura? Do vereador Vela. Sim, Vereador Vela. porque ele levou o questionamento da Secretaria da Saúde, né? Em relação aos números de tiras. Sim. Ele questionou. E o retorno foi que, teoricamente, né, na teoria, o médico teria essa autonomia. E que sim, eles não estão cometendo crime. Inclusive, citaram a PCDT de 2019. Vou ver se eu consigo compartilhar
Eu me autorizo a compartilhar? Esse ofício é público também, Sim, né? sim, Não vejo problema de sim. não compartilhar. Mas Também não. vou ver se É um retorno eu até para todo mundo que a gente está indo atrás, né? E o retorno oficial, que para mim não é real. É um retorno oficial, porém não real. vou ver se eu consigo. Bom, tá aí na tela, né? Um ofício número 2941, lá do gabinete do Sim, prefeito, né? Opa, saiu? retornando, sim. Deixa eu ver aqui. Em atenção ao requerimento 2945, o vereador Erivelto dos Santos Vela, solicitamos informações sobre a distribuição de tiras para o controle glicêmico, pois diversos usuários nos procuraram para informar que há um protocolo único para todos, não flexibilizando de acordo com prescrição médica, conforme prevê a Uhum. PCDT de 2019. Isso. Ó, não flexibilizando de acordo com a prescrição. Prescrição médica não exige, porque o médico não dá prescrição médica, ele segue o que a Uma secretaria cartilha. manda. É a cartilha, Isso. então não tem uma prescrição. Se ele desse uma prescrição médica, aí beleza, mas aqui já cai por terra, né? Mas beleza. Conforme prevê 2019. O trecho final do capítulo 12, monitoração. Conforme reportado pela secretaria competente, informamos que, considerando que o município executa a dispensação de medicamentos para os portadores de diabetes mellitus, seguindo a determinação da Militos. portaria GM 2583, de 10 de outubro de 2007. O que você falou, né? Um é 2007, o outro já é 2019, está defasado. E Essa lei define aí é o uma lei elenco. que garante a distribuição dos insumos, tá? Não, Desculpa. não particularmente o DM1. Ok. E define o elenco, medicamentos e insumo disponibilizado pela Secretaria Única de Saúde do Sul. Nos termos da Sim. Lei 11.347 de 2016. Isso. Aos usuários portadores de diabetes, conforme preconizado na portaria acima mencionada, a prescrição dos medicamentos é feita a critério da equipe de saúde responsável pelo acompanhamento do usuário portador de diabetes mellitus. Aqui é importante, né? Fica a critério da equipe de saúde responsável pelo acompanhamento. O que é isso? O que é essa equipe de saúde? Não sei. Quem é? Quem é que fica responsável pela prescrição médica? Para mim tinha que ser a médica. Quem assina a Você minha tem. receita que vai falar Quem assim? é a equipe de saúde que acompanha a sua criança? É a médica, só. Tem lá um programa chamado Diabetes Eu Cuido, que são palestras, mas eles não são responsáveis pelo tratamento da minha filha. Tem nutricionista, enfim, mas o responsável para receitar insulina, quantidade de insulina, unidade, tiras reagentes, é o endocrinologista pediatra. Porque como Ninguém você mais falou, vai ela tem receitar nada. e tipo 1 tem que ter um atendimento personalizado, né? Então, provavelmente deve Uhum, ter alguém, uma equipe especializada para isso, né? Então, sim, deveria ter, né? sim. Ressaltamos que o município possui um protocolo estabelecido para o acompanhamento dos pacientes do diabetes, sendo este alinhado às recomendações elaboradas pelo Ministério da Saúde. Enfatizamos que os medicamentos e insumos não são fornecidos de acordo com a prescrição. Os insumos são fornecidos de acordo com a prescrição. A culpa é da médica agora, são fornecidos de Sim, acordo com a prescrição médica, sim. enquanto suficiente para garantir a integridade do tratamento. Tem mais, para o momento, aproveitando a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Isael Domingo. O mesmo outro aqui. Acho que ele. Em atenção. Aí depois tem o tipo 1 também. Você quer que eu possa ler isso aqui? Você que sabe, você quer ler. Mas o retorno foi esse. Esse é o Desde retorno? de que eu fui lá na Câmara. Eles falam que o médico tem autonomia, mas isso não é Não, real. eles falam que o médico tem autonomia e que eles seguem a prescrição do médico. Você Exato. viu, Lina? Estão seguindo o que a médica fala. Então, o que se a médica colocar que você tem que ter um tratamento personalizado, então eles vão seguir. Né? É o que é escrito, é o que eu Sim, entendi. Ou sim. estou sendo burro. É isso. Não, é Então, isso. tipo assim, se Só tirar que do aí a colo mãe deles, chega lá, fora.
Por A mãe fora eles chega lá e fala: falam olha, minha que filha tá tendo hipo, minha filha faz natação, porque quando a criança faz esporte também tem que medir antes, tem que medir depois. Nada isso é levado em consideração. Nada, nada. aí você foi na Câmara e que os vereadores depois, como você foi na Câmara de Vereadores, né? No caso que já são 2. O primeiro foi o Julinho Carr, que procurou, e agora tem uma Sim, resposta do vereador ele Erivelto me Vela aí. recebeu, Sim. Tem a resposta do Vela aqui ele para que me você que ele recebeu na conseguiu um Câmara, ofício. minha filha estava passando mal e o Vela levou adiante as minhas denúncias à Câmara, né? E depois disso, Ó, com esse documentão, com essa tá resposta, aqui, mãe. Sim, ninguém pode fez falar. mais nada? Não, ninguém. Eu, Só eu, tô vendo aqui, ó, que ela vai ter que. Pronto. eu, Tá. eu tenho o seguinte pensamento. Hum. Seria obrigação dos vereadores, né, principalmente aqueles que estão na comissão de saúde, que a Câmara de Vereadores tem uma comissão de saúde, são 3 vereadores lá, que eu não me recordo o nome de quem é, né? Eu Mas tem também 3 não vereadores sei. lá. Eles deveriam ter a obrigação, e são pagos para isso, como é um atendimento personalizado, diferenciado, né, tem o tipo 1, tipo 2, deveria ter uma estrutura média, uma equipe qualificada, a médica aí deveria ter autonomia e talvez não sofrer perseguição, não sei se há perseguição também, se fazem perseguição, né, de prescrever o tratamento correto. Porque se você está me Sim, relatando que há um protocolo que tem que ser seguido, que é individualizado, que pode levar crianças a óbito se não fizer o tratamento adequado, entendeu? Então, estão tratando todo mundo igual, então isso é meio que desumano. Seria a Câmara de Vereadores abrir uma ceia, fazer uma audiência pública, sabe? Fazer uma audiência pública, sim, levar você, trazer esse pessoal do diabetes, do sim. diabetes Instituto Diabetes Brasil para trazer, para Instituto explicar, criar Diabetes uma Brasil. política pública, né? Criar não, né? Sim. Equalizar, atualizar a política Vou pública até referente aos aqui. diabetes. Eu ia virar a câmera, minha filha tá aqui, ó. Tendo que medir o dedinho. Tô falando com vocês e tô fazendo o testinho capilar dela. Eu não espero, pode fazer aí, eu espero. Pronto. Aqui, o canhãozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Calma, filha. Doeu, dói um pouquinho. Tá vendo? É essa a rotina. Às vezes tem que medir também. Pega uma fita, mãe. Pode falar. Desculpa, E a viu? Câmara de Vereadores ela tem a sua autonomia de fazer, sabe? De trazer a responsabilidade, já que o executivo não faz, né? Sim, Se alguém sim, está sendo negligente nessa história, tem que ser apurado. Não pode ser sim. deixado de lado. Não sei se você concorda comigo. Sim, então, eu achei que após a minha ida na Câmara, eu ia ter algum retorno, de alguma forma. Porque né, na minha inocência, não sei, eu achei que tinha chego no máximo. Se a secretaria não me ouviu, não tá muito alto, não. Eu A achei que esfera ali eu ia ser política, os ouvida. vereadores iam ter empatia e abraçar a causa, né? E tocar em diante, né? Exato, Pelo que eu acho que eu estou entendendo, um vereador acha que levar você e abrir um espaço, um microfone para você falar, o problema está resolvido. Um outro vereador que lhe entregar um papel com uma resposta e que não eu já dá sabia. mesmo, Essa o problema está resposta resolvido. que está aí nesse papel, a resposta que está aí nesse papel foi o que eles me deram. Eu já sei disso, que não é verdade. E assim, eu não é Enquanto achismo, isso, sou eu, são outras mães. O que eu penso assim, será que estão achando que é uma doida? Não, todas as mães têm os mesmos relatos, as mesmas experiências, entende? Os mesmos chamados na ouvidoria que não são solucionados. aqui em Pina é complicado porque tem muita politicagem, né? Como a gente Sim, eu tô nesse mundo desde 2023, acho que uns 13 anos, né, desde 2010, por exemplo. Já trabalhei na máquina pública, como eu relatei para você. Já fui na Conheço uhum, algumas pessoas, entendeu? Eu sei que é pago para a gente dar pessoas dar treinamento em PSF, e no ramo da diabetes. Eu sei que também é um problema sim, grave se faltar insumos para o pessoal diabético, sim, né? sim. Então, às vezes, a gente tem pessoas aí que faz economia burra, né? Às vezes pode dar E problemas assim, é sérios uma aí. economia burra, assim, porque tá, 5 medições diárias a gente sabe que não é o suficiente. Minha filha
Quando ela foi diagnosticada no município, olha só, uma comparação muito boa aqui, em Peruíbe, que tem muito menos infraestrutura do que Pinda, gente. Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Lá nem endócrino eles tinham, mas eles tinham uma pediatra que, mesmo sem ser endócrino, como ela atendia as crianças DM1 do município, ela foi estudar, ela foi aprender. Sabe quantas tiras minha filha recebia mês de Peruíbe? 300. Só o dobro. Porque Aqui ela em foi Pinda, estudar. quanto que a sua filha recebe? 150. A minha recebe menos porque ela usa o sensor, tá? Sim. Então, como eu utilizo menos tiras, eu recebo menos. Mas as mães que não utilizam o sensor recebem no máximo 150. Eu vi no vídeo da Câmara lá na íntegra que você relatou que uma dos argumentos que a secretária usou que ela podia estar sofrendo improbidade administrativa, poderia sofrer improbidade administrativa. É isso mesmo? Isso mesmo. Falou na minha cara. A improbidade Eu seria levei de lá. comprar o aparelho, é isso que ela relatou? É. Ela falou como se eu tivesse chegado lá e falasse: olha, eu quero que você compre amanhã sensor para todas as crianças. Eu não fui lá propondo isso. Nem eu, nem as outras mães que estavam lá presentes. Eu, inclusive, levei exemplificando protocolos de outros municípios. Sim. Nós temos municípios como Limeira, Atibaia e São Sebastião, há pouquíssimo tempo. Você cria um protocolo, você atualiza. Né? Vamos lembrar que o de Pinda é desde 2015, sem ninguém fazer nada. Então, você atualiza o protocolo, coloca lá o que é necessário para atender os requisitos, como os outros municípios colocaram, e implanta. Eu não falei que eu queria no dia seguinte que ela estivesse comprando sensor. Aí ela ainda usou, não, porque teve cidades na época da pandemia que compraram respiradores, misturou, sabe? Lé com cré, não falou lé com cré, como se estivesse falando com uma... Ela tá com o problema é que tem 3 processos aí no Tribunal de Contas, aí inclusive da Santa Casa, o negócio da pandemia, rolando aí, que ela tá com os processos. Só que é um desrespeito, né? Eu acho assim, tanto ela, a Lídia também estava nessa reunião. Me subestimaram demais. Quando a Lídia leu o capítulo 12, não, mas nós fornecemos até mais. Olha só, no mínimo 4 medições diárias. Eu falei, Lídia, mínimo, não é máximo. Individualizado, não está sendo. Aí vocês estão me subestimando, mas fomos ignorados. Inclusive a Lídia, quando eu apresentei o sensor, que naquele dia eu ainda levei, assim como eu apresentei na Câmara o sensor físico, a Lídia falou assim, eu tenho minhas ressalvas com esse sensor. Eu fiquei muito curiosa com as ressalvas que a farmacêutica, responsável da farmácia central tem, se ela não tem experiência alguma com diabetes. Porque ela está indo contra todas as diretrizes atualizadas. Eu consigo economizar quantas tiras com um sensor desse? Olha, eu usando o mês inteiro, eu economizo, vamos colocar aí de 150? Ou considerando o real de 300? O real do seu dia a dia mesmo. Vamos supor que a gente tivesse um tratamento adequado e o município fornecesse 300 tiras. Você economizaria 250, porque eu uso 50 no máximo para minha filha no mês. No máximo. Entendi. E como que é a rotina dela na escola, o dia a dia dela? Então, a minha filha, eu sou mãe solo, né? Então eu trabalho. Não consegui colocar ela em escola municipal, porque nas escolas municipais isso não é uma particularidade de Pinda, é uma desassistência no geral. As crianças ficam desassistidas, a mãe tem que ir até a escola de 2 a 3 vezes para medir e aplicar insulina. Eu não tenho essa flexibilidade e trabalho, então eu pago uma escola particular, ela vai com sensor, a professora mede, acompanha e a própria professora aplica a insulina antes do lanche. Ela me liga, fala, tá tanto, tal, e eu vou orientando, a gente vai se falando pelo WhatsApp, e minha filha é assistida na escola. Entendi. Qual escola que é? Pode falar o nome. Parabéns para a escola. Aprendiz. Parabéns mesmo, Aprendiz? é o Colégio Aprendiz. Parabéns para a escola. Parabéns para a professora. Não sei o nome da professora. Eu comecei a pesquisar escolas aqui em Pinda desde outubro, antes de eu me mudar, desculpa, entre agosto e setembro. E mesmo escolas particulares eu tive recusa. Não, se você não vir aplicar, a gente não aplica. E já no Aprendiz eles foram muito acolhedores, tá? Muito mesmo. E assim, me perguntam qualquer dúvida, a gente tem um relacionamento bem bom. Um acolhimento bem bom com ela.
Parabéns para a escola aí. Pelo menos está qualificando mais Porque profissionais, não, porque não é o mundo da exato, escola inclui de tudo, né? exato, É exato, inclusão. Na verdade, isso é inclusão, né? Deixar a criança em exato, casa para não se é inclusão. Então, parabéns para a escola aprendiz aí. E as outras sim. escolas sigam o exemplo, né? Siga o Porque exemplo, essas torne como crianças protocolo, né? enfrentam dificuldades de inclusão, sim. O pessoal fala, mas por quê? Pô, tem um passeio na escola, em qualquer escola, se não tiver alguém que vai cuidar do seu filho o tempo todo, seu filho não vai. Aí você fala, nossa, que bobeira. É uma bobeira porque você não tem 5 anos, você não tem 6 anos. Para uma criança, isso gera impacto, sim, a longo prazo. Aí no dia Sim, seguinte, tá todos os amiguinhos falando como é que foi o passeio, ou como é que foi a festinha do amigo, não sei das quantas, e ele não participa de nada nunca. Ele tá sim, sempre fora. sim. Isso é triste. Isso é triste. Mas, infelizmente, ô Daniela, você iniciou, vamos dizer, iniciou uma bandeira, viu? Iniciou É uma um bandeira. assunto muito importante aqui na cidade. Eu mesmo desconhecia. Sinceramente, para mim, a questão da diabetes em Pina era uma questão já estabelecida e você Posso surgiu e falar um dado aqui muito importante que na Câmara eu não pode, falei? pode. Essa parte aqui eu falei que uma criança diagnosticada aos 10 anos com diabetes mellitus tipo 1, ela tem sua perspectiva de vida reduzida em 33 anos. Eu queria ter deixado um exercício lá na Câmara, mas eu estava muito tensa, né? Porque o lugar mais difícil da gente se colocar é sempre o do outro. Eu devia Sim. ter falado, quando vocês chegarem em casa hoje, olhem para os seus filhos e tentem mensurar que você já tenha como fatídico que eles têm 33 anos a menos do que qualquer outra criança. Eu vi você falando isso. Eu queria ter deixado isso como exercício. Olhar, porque eu olho para minha filha e isso é um fato. E isso é doloroso. É, Se eu doutor, conseguir, se eu conseguir levá-la até a sua vida adulta, vai ela tem conseguir. Vai 33 conseguir. anos. Mas eu digo assim, eu, numa forma, eu tô falando mais geral, porque a gente Sim, perde crianças, e muito, e muito. você vai conseguir não só a sua filha, como as demais. Tem mais pessoas aí na cidade que Esse a gente sabe. sensor, esse sensor, Gustavo, que é a minha maior luta hoje aqui para todas as crianças de União de Pindamonhangaba. A gente troca 2 por mês. A cada 2 trocas, então a cada mês, a gente consegue restaurar 39,9 horas de vida saudáveis dessas crianças. Pela quantidade de vezes que você consegue monitorar. É um controle glicêmico contínuo. Isso tem que pesar. Essas crianças já têm um diagnóstico pesadíssimo. 33 anos reduzidos de perspectiva de vida. Isso tem que pesar. Não, tem que pesar, mas pesa, tem que. Isso já é por si só, né? Só pelo argumento de você tem que ter um atendimento personalizado, para quem trabalha numa área tão importante que é a saúde, tem que ter uma administração, uma visão mais ampla do que é o problema, chamar as pessoas que estão envolvidas para conversar, discutir, debater, propor soluções. Isso é uma ferramenta muito importante que deveria estar tomando a frente disso, que é o Está Conselho sendo Municipal de indicado. Saúde, que é uma pessoa que é o presidente. Caiu, vamos ver. E ela volta. Vai voltar. Vou guardar ela aqui. O que eu acho estranho, né, gente? Os nossos vereadores da cidade aí escutam a Daniele falando e não tomam providência, não dão andamento. Isso é assunto para uma audiência pública, tema para uma SEI para investigar o que está acontecendo, né? O que é negligência da Câmara, da Prefeitura, né? Uma pessoa fala que não concorda e não compra mais, sei lá. Né? É um assunto para ser bastante debatido, bastante conversado, protocolo ser atualizado, algo tão fácil de resolver, tão simples de envolver pessoas, é tratado como nada, né? É complicado. Voltei de novo. Ok. Vamos lá, eu estava falando aqui uma área, uma ferramenta bastante importante para tratar esse assunto, levar à frente, que deveria ser, era o Conselho Municipal de Saúde.
no qual você relatou que é o presidente lá, que é o Thiago, que você procurou e também não fez nada, né? Não. E é mais assessor do prefeito do que o presidente do Conselho de Saúde deveria fazer uma visão mais ampla, levar para o colegiado, trazer. Eu não sei se os outros conselheiros sabem disso, que está acontecendo, né? Vou falar uma coisa para Sim. você, Daniela, e o povo que está assistindo. O caos da saúde hoje também é responsabilidade pela conivência do Conselho Municipal de Saúde. Não tem uma voz contrária, uma voz fiscalizante, uma voz cobrando. Uma mãe, a Daniela é uma mãe representando outras mães, outras pessoas, sei lá, não é só criança, também tem adulto, né? E está sendo negligenciado, né? Tá sendo escondido, está sendo abafado. Então, o que eu falo é certo você, Daniela, ter procurado o Ministério Público, que eu espero, né? Eu espero que dê andamento. E nesse caso, né, Daniela, envolve criança, o promotor envolve criança, entendeu? Então, eu espero que dê andamento também na promotoria pública, não seja engavetado, seja abafado, sei lá, né? Mas que se você só procurou o Conselho de Saúde através do presidente, do Thiago? Na verdade, nossa, tá dando. Deixa eu tirar aqui, tá dando retorno. Tá me ouvindo melhor? Pode falar. Tá. Nós procuramos o Thiago Silva no gabinete como assessor do prefeito, tá? Inicialmente. Eu fui descobrir que ele era presidente do Comos bem depois. Mas descobrimos, e eu tive troca de mensagens com ele, né? Eu falava diretamente com ele. E eu questionei se ele, como presidente do Comos, não ia poder fazer nada. E, na verdade, não foi feito nada, nem como assessor do prefeito, nem como presidente do Comos. Essa é a verdade. Aliás, ele ficou ofendido com o que eu falei na Câmara, eu vou retificar. Ele marcou a reunião na Secretaria da Saúde. Nós chegamos lá, eu e as outras mães, ele teve um problema particular, nos largou lá e foi embora. Então, ele marcou essa reunião, foi o que ele fez. Tá me ouvindo? Eu já não estou te ouvindo mais, tá? Tiago, eu não estou te ouvindo, tá? Agora, tá me ouvindo, né? Agora voltou. Eu fechei o microfone. Como pindense, costumo falar, quem nasce em Pinda é pindamonhangabense. Quem veio para cá é pindense. Eu vim para cá. Eu sou pindense, eu nasci em Guará. E como você mudou para cá, eu e tu somos pindenses. Mas o título do eleitor está em Pinda. Então a gente vota em Pinda. Então a gente é cidadão e tem autonomia para decidir o futuro da cidade. Certo. Você recém-nova, o que você acha? O que você está achando da política de Pinda, na área da saúde? Você deve acompanhar lá o grupo Pinda Cidadã, na qual você publicou lá também a situação. Eu vou falar do que eu tenho experiência, né? Okay. Aqui a política é de troca de favores. Eu te ofereço um pouquinho aqui para você ficar bem quietinho, cômodo, e você ainda me deve um favor. Nada é garantido. É o que eu vejo aqui. Entendi. Então, essa mãe está precisando de ajuda, vou te dar uma ajudinha aqui, mas não é nada garantido, é enquanto eu estiver aqui, tá? Se eu estiver aqui, eu te garanto. Entendeu? Você acha que pelo fato, quando você foi lá falar com a secretária de saúde, na secretaria lá, foi você e mais mães, é isso? Fomos, sim. Foi em quantas? Acho que fomos 5 mães, que era o grupo inicial. Na sua opinião, se fosse pelo menos umas 30 mães com a mesma situação, ou o grupo, pessoal de diabetes aí, né, que querendo ou não é diabetes, né, tem um povo que sofre disso, dessa doença. Se fosse mais pessoas com vocês, será que vocês teriam mais peso e mais voz? Porque a gente percebe que o governo é meio populista, né? Sim, falaram isso pra gente. Eles vêem voto. Exato, você acha que falaram umas 50 pessoas em peso lá, vocês acham que
A prefeitura ia te ouvir, os vereadores iam te ouvir mais, você acha? Falaram que nós não tínhamos força, que éramos 5 mães. Mas Triste nós ouvir temos isso. um. Triste Hã? ouvir porque a gente está tratando de saúde, né? Não é questão Então, de. somos 5 mães. Então, falaram para a gente que a gente não tinha força. Mas a gente não tem um levantamento de Tem, 62 crianças. sim. Se for levar o fato de se essas 62 crianças conseguirem ser beneficiadas por essa indicação de PL, eu vou levar essas 60 mães lá? Ou eles já sabem que existem 60 crianças nessa condição? Eu vou falar um negócio para você. O município ele tem autonomia. O município tem autonomia. Exato, eu sei. Como você relatou, tem a médica lá na sua cidade, em Peruíbe, né? Isso, Peruíbe, né? Uma Isso, estrutura menor que a de Pindamonhangaba, a médica se interessou, a médica foi buscar foi treinamento, a médica estudar, conseguiu, a médica prescreveu e você tinha um atendimento. sim. Aqui, você não precisa de aprovação de lei, não precisa de nada. Tem que começar pelo princípio. A médica tem que prescrever. Que eu vou falar a médica, não sei quem que é a médica. A resposta que o prefeito deu para o vereador, ele falou que ele está seguindo o que a médica está prescrevendo. Então, na história Sim. aqui, documentalmente, que eu estou entendendo, na minha visão, a responsabilidade está na mão da médica. Se a médica prescreveu o que tem que ser feito, a secretária vai fazer. Ponto e acabou. Então, Sim. de início, eu espero que amanhã ou na próxima consulta sua que você tiver com a médica prescreve o tratamento. Vamos começar, a médica prescreve o tratamento correto, adequado. Eu não sei se eu acredito nisso, Gustavo. O que eu posso deixar aqui é que eu e as outras mães, com as provas e documentações que a gente tem, a gente vai levar adiante. Mídia, Ministério Público, onde a gente tiver aqui. Porque eu tenho declaração, áudio, contradizendo exatamente isso que a prefeitura está falando. Eu tenho que como garantir o que eu estou falando. É isso que eu falo, os vereadores deveriam abrir uma CEI, uma audiência pública e trazer todo mundo no Eu quadrado e tenho essa conversar como documentação e resolver. essas provas. E quando eu falo Né? eu, somos nós, tá? Desculpa, somos nós Não, mães. Eu não estou sozinha. é isso que eu falo. A Câmara de Vereadores deveria ela tomar essa iniciativa e não deixar você alvo, porque você foi procurar. E virar literalmente, virar as costas. Você Sim, está sozinho no barco. Você e as por mães, enquanto. né? Você está sozinho no barco. Tendo que procurar o promotor de justiça para ver se o promotor entenda que é cabível ou não. Porque daqui a pouco o promotor fala, ó, isso é um problema, não é um problema coletivo, é um problema individual, você vai ter que contratar um advogado e Então, entrar na justiça. já é uma causa. Você sabia que para a gente conseguir as insulinas análogas é processo administrativo? É uma doença sem cura, mas que eu tenho que renovar de 6 em 6 meses. A burocracia não para. Então, assim, Não, eu acho que eles tentam vencer pela exaustão, porque a gente fica cansada, cara. cansa, eu sei. Porra, para minha filha estudar, eu tenho que pedir judicialmente. Para minha filha ter tratamento, eu tenho que pedir judicialmente. Para minha filha ter uma insulina análoga, eu tenho que ir em processo administrativo ou judicial. É uma doença sem cura. Tem o pessoal comentando aqui, vamos ler aqui, tem o pessoal participando. Aqui, ó. Sério. Silvana Tonella está aqui. Silvia Aparecida Tonella também está aqui. O pessoal tá absurdo fazer controle de estoque. A Silvana, no mínimo desumano. Vou botando aqui, ó, no mínimo desumano. Sim. Vamos ver aqui. Ter critério da equipe médica responsável só pode ser controle de estoque mesmo. Concordando com você. Aqui tem o Eduardo Oliveira, um abraço, Eduardo. Já que essa tentativa deu em nada, o caminho é de Defensoria Pública. A que ponto chegou a saúde em Pindamonhangaba, tendo o prefeito como médico. Bom, tem aqui quem tá aqui? A Bia Ramos, a mãe fica na escola. Acho que a tabela Tem um monte de casos. que mãe fica na escola. Silvano, qual seria o próximo passo nessa luta? A gente pode comentar já sobre isso, um caminho. A saúde de Pina está um caos. A Poliana Andrade está aqui. A Bia Ramos fala prova PL 28. É a nossa indicação de PL, tá? Hã? É a nossa indicação de PL para a distribuição do sensor para as crianças da M1. Porque esse projeto inicial, ele beneficiaria inicialmente só as crianças, né? De 0 a 18 anos.
Se é um projeto de lei, É uma indicação de projeto de lei. e Que de já quem está na fez? E prefeitura. está onde? Está tramitando na Câmara de Vereadores? Não voltou para a Câmara, foi para a prefeitura, teria que ter o aval, seguir para a Secretaria da Saúde, para retornar para a Câmara e ir para votação. Mas eu acho que não precisa essa que é a minha dúvida, não precisa de PL para comprar um negócio. É que assim, se a gente conseguir um projeto de lei, isso fica garantido independente da gestão. Mas sim, nós conseguiríamos criar um protocolo igual aos outros municípios. Incluiria os critérios, só que assim, a qualquer momento, a qualquer mudança de gestão, esse protocolo poderia ser mudado, entendeu? Com um PL, com um projeto de lei, independente da gestão, está garantido. Entendi. Mas sei lá, a mim falta vontade, só querer e... Sim. A questão burocrática... Foi super rápido. Eu não sei até que ponto a Câmara tem esse poder de fazer uma PL com essa característica, entendeu? De obrigar... Não, tá? Ela encaminha e a prefeitura tem que se posicionar. Sim, ela provavelmente vai falar, o prefeito tem autonomia e é inconstitucional falar isso. E ele já tem conhecimento. Mas, enfim, eu acho que é fácil. Se resolve, se traz economicidade, o prefeito fica pregando que a cidade é inteligente, né, moderna. A cidade da tecnologia. É o que eu ouço. O sensor é o mínimo. A gente tem hoje já até pâncreas artificial, eu nem estou entrando nesse mérito. Pâncreas artificial que o Estado, através de processo judicial, o Estado fornece. Mas aí é Estado, tá? Mas eu digo assim, não é a cidade da tecnologia? Vamos implantar a tecnologia na saúde? Uma doença tão severa, tão perigosa, que a comer de criança não merece, que recupera 39,9 horas de vida saudável. Não compra lousa digital? A cidade compra lousa digital, né? Não compra? A cidade compra lousa digital nas escolas. Pindamonhangaba, todas as escolas têm lousa digital, porque não comprar um aparelho? Sei lá. Se não tem dinheiro para comprar, fala, não temos recurso no momento, essa não é a nossa prioridade, mas vamos dar esse tipo de tratamento. Mas vamos rever o número de tiras. Eu não consigo te dar o sensor, mas eu consigo te dar um tratamento, no mínimo, eficiente, não negligente, omisso, para essas crianças com 14 anos de idade ficando cega, tendo falência renal, problema cardíaco. Quanto custa a tirinha dessa, Daniel? Eu não sei. Quanto custa a Olha, na farmácia, se eu não me engano, 50 tiras está R$120. 50 tiras, R$120. Vamos fazer uma conta. Isso na farmácia, né? Sabemos que questão de prefeitura, tem licitação, outros... Vamos pegar um comissionado aí, vamos pegar o Padre Afonso, que está lá na Secretaria dos Direitos Humanos lá. Vamos pegar o salário dele na prefeitura aqui, como um cargo comissionado lá, gira em torno de 12 mil, 14 mil. Vamos ser humildes que eu não sei de cabeça. R$12.000. Quanto você falou que custa a tira aí? R$120, 50. R$120. Pacote. Dá para comprar 100 pacotes de 50. Com um salário de 12 mil. Falando preço de farmácia. Preço de farmácia. Ô, prefeitão, faz umas exonerações, e 2. Pode ser de 2 assessor também, ajuda, né? Sei lá. Não. Inclui nas tiras aí, prefeito. Sabemos que tem bastante gente andando de carro. Mas você entende quando eu falo que a economia é burra? Sim, economia burra. Porque se for dar o número de tiras suficiente, são 300 por mês para essas crianças. Estou falando de criança, né? O prefeito aumentou o salário dele, né? Está ganhando 28 mil, né? Devia pensar na economia e focar aí nas tiras Mas, enfim. Vamos aqui, tem um pessoal aqui, ó. O prefeito aprova a Poliana, vamos falar aqui mais. A Silvia Aparecida. Quantas mães podem não trabalhar e ficar na escola? As mães precisam trabalhar. Essas mães pâncreas já não têm uma noite de sono tranquilo. Trabalha levando sustos porque a escola pode ligar a qualquer momento com a criança, passando mal, onde está a empatia. Quem se coloca no lugar dessas mães? Quem? Aprova PL, tem aqui o
Cláudio está aqui, meu pai, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Joel também está aqui, boa noite. Boa noite, deixa eu ver quem está aqui. Concordo plenamente com a senhora. Tem que levar para frente. E acredito ainda, para não ter interferência, levaria para o MP fora de Pindamonhangaba. Fale do PL 28. Vamos falar do PL 28. Aqui, verba tem falta vontade. Cláudio fala, o gestor pensa em vantagens e crédito, que ele não está vendo vantagem nesse caso, porque é 5 mães. Aparecem e tem que ter mais mães. Assim o gestor vai ver a vantagem. Fale da PL 28. O que se trata a PL 28? Essa indicação, né? A gente se baseou em exemplos de municípios, vamos reforçar, porque o município tem autonomia para aplicar o tratamento que ele considera melhor. Ele não precisa seguir aquela PCBT de 2019 desatualizada que não tem tratamento para criança. Então, o município tem essa autonomia. Eu vou exemplifiquei aqui, né, 3 municípios do estado de São Paulo, mas a nível Brasil já tem um monte de município fornecendo. E a proposta é essa, que seja fornecido para DM1 e DM2 crianças de 0 a 18 anos. Isso é um tratamento eficiente. Eu falei na Câmara, minha filha pegou dengue, teve um surto aqui, né, de dengue em Pindamonhangaba. Minha filha não precisou nem ser internada. Eu medi ela em menos de 1 hora, parecendo uma zumbi sem dormir, mas a minha filha não precisou ser internada. Tem criança que pega uma gripe, Gustavo, ou que pega uma virose, tem uma descompensação, e não tem esse acompanhamento glicêmico contínuo, vai parar no hospital. Isso também, se for pensar em questões financeiras, também é mais barato. Reduzir o número de internações. Minha filha foi diagnosticada com 4 anos, aos 14, se ela não tiver que fazer diálise, problema na visão, é diabetes, isso também é uma economia. Investir na saúde agora, a longo prazo, se a gente for falar só de dinheiro, também é econômico. Sim. E, lógico, estamos tratando de vida, né? Não estamos. Exato. Então, assim, é A vida tratamento importa. eficiente. Nossas Só crianças na são época desse prefeito que na subia no escola. caminhão falava que 10 minutinhos é importante para salvar uma vida. Nesse caso, uma medição a mais salva uma Salva, vida, né? salva. Entendeu? Nesse caso, uma medição a mais salva uma vida. Nossas Então, crianças, elas têm exames trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais. Ô, Daniele, eu acho super importante. Vamos fortalecer essa luta, já que ninguém está ouvindo vocês. Eles ouvem 50%. Só ouvem aquela coisa que você falou, né? Só para. Eu te ajudei, né? Vamos fortalecer essa voz. O que é mãe pâncreas? Somos Explica todas pro as povo. O que é mãe mães, crianças DM1, e que a gente cumpre a função do pâncreas do nosso filho, para que possa mantê-lo vivo. É uma arte isso, porque é aquilo que eu falei no início, a gente nem sente os sintomas. Eu Deixa eu falar preciso uma de um pergunta. teste de glicemia para fazer isso. Nessa equipe de médicos, você, mães, aí, recebe algum tratamento psicológico, acompanhamento psicológico? Sim ou não? A minha filha não. A Não, minha e é filha não. você, mãe? Mas eu sei que existe esse serviço defasado, ruim. Hoje nós, depois que foi publicado o meu vídeo, nós somos 17 mães, né? Não chegamos a 60, mas já somos 17. Então eu pude compartilhar algumas experiências que algumas estavam passando. Parece que esse mês suspenderam o serviço sem aviso. Não vai ter mais. Aguarde o nosso retorno. Aqui em Pinda? Aqui em Pinda. Entendi. E era um atendimento psicológico a cada 15 dias. Algumas crianças conseguiram, não todas, e as que conseguiram também já foi cortado. Agora tem que aguardar o retorno para ver quanto vai voltar. Entendi. Eu não consigo, Gustavo, eu acho que outras mães podem passar por isso, eu não tenho disponibilidade, porque eu trabalho. Esses psicólogos da prefeitura é só durante a semana. Entendi. Eu já me viro nos 30, nos 60, para conseguir levar no médico,
Aí, dia X, eu tenho que pegar insulina no centro de especialidade, dia Y, eu tenho que buscar insulina na farmácia, Vixe. fora os médicos. Qual E eu bairro que você trabalho. mora? Eu moro em Moreira César, lá no Pazinho hoje. É minha vizinha, então. Eu moro aqui no Vale dos Acácias. Eu moro perto. É. Inclusive, eu tô passando uns dias na casa da minha mãe por conta do trabalho. Eu tô num Entendi. projeto diferente que eu tô tendo que me dedicar muito para minha mãe me ajudar a acompanhar ela no período que ela não tá na escola, porque é 24 horas. Você viu, eu estava aqui falando com você enquanto eu E estava ela. fazendo um teste aqui. E isso é diário. Entendi. Sabe o que é você viver equilibrando uma bexiga? Assim, ó. Imagina você com uma bexiga e você vai batendo. É assim que nós mães levamos a vida. A gente tem que limpar a casa, trabalhar, fazer tudo equilibrando o diabetes do filho. E quando ele crescer, ele vai ter que fazer isso sozinho. Ele vai ter que estudar, trabalhar, casar, equilibrando o seu diabetes, que é para sempre. Entendi. Entendi. Hoje você está lutando para que ela, né, Chegue tenha uma lá. vida. E chegue lá com saúde, E sem você as não só. complicações do diabetes. E vou te falar, e você não está só com a bandeira para salvar sua filha, tá? Com mais gente, né? Sim, Pode ter inicialmente eu certeza quero aí para que todas essas crianças. tem gente que tem e não sabe que tem. Só vai saber tarde aí já viu, né? Então, Na semana que eu fui na Câmara, eu recebi um vídeo do Instituto Diabetes Brasil, de um bebê, acho que ele não tinha 3 anos completo, não fazia o uso do sensor, morreu de madrugada com hipoglicemia. isso. E essa é a realidade. A gente não dorme, chega a ser insano. Eu falo que a gente precisa de a criança precisa de um psicólogo e a mãe de um psiquiatra, porque a gente não dorme. É insano de verdade. É muito revoltante, porque aí tem pessoas aí, né? Fala, você é um cara frustrado. Fala, meu Gustavo, você é um cara frustrado. Você é um cara assim, você é um cara chato. Você é um cara que não entende, você é um cara que não gosta do prefeito. Me xingam de tudo com aquela palavrão. Aí, devem estar todos satisfeitos. porque quando a gente vê uma situação dessa, né? Eu vejo a situação, tem umas outras pessoas que me procuram, mandam mensagem no WhatsApp, né? É tão triste, é humilhante. Sabe o que é? Eu fiz antes de você, gravei com uma outra pessoa. E ela relata, é humilhante você vir se expor, vir dar sua cara a tapa, Sim. entendeu? Porque você está falando aqui, pode ter certeza que a fala que a secretária pode ter falado, a secretaria falou assim, vocês são ninguém. Uhum. Pequeno. Imagine, né? Pô, é triste. Então, minha frustração é essa. Os políticos que a gente tem hoje virar as costas, literalmente virar as costas, né? Só dá 10% do que tem que dar mais para mãe como crianças, porque na hora do discurso fala que gosta de criancinhas, as criancinhas, não sei o quê, blá blá blá. Chega numa situação Temos dessa. que ouvir que a gente dá peso 5 para uma coisa que seria peso 2. Então, eu acho que é um absurdo, se trata de saúde. Vamos fortalecer, eu acredito que você não deve parar com ela. Começou, agora até o fim. Não, é uma promessa. Já deixo aqui. E estamos com mais mães. Eu espero que esse vídeo encontre mais mães. Vai encontrar. Mesmo eu não tendo, conheço, né, pessoas da minha família, ou eu tendo, você pode ter certeza, uma pessoa de coração, se precisar de mim, tá em reunião, fazer volume, qualquer coisa, uma voz ativa, agradeço. pegar papel, você pode ter certeza que você tem uma pessoa que vai te ajudar, tá? Panfletar, qualquer coisa, e pode ter certeza que a gente conhece mais pessoas que vão colaborar com essa sua causa, com a causa das famílias que vocês têm, com as mães pâncreas. Pode montar um grupo aí, vamos fortalecer. Nós temos um grupo, inclusive já temos até nutricionistas querendo ajudar, porque sim. Ótimo. Isso é importante, entendeu? É um pessoal, não, são crianças desassistidas, agora ignoradas, né? Porque sentaram em cima aí da indicação e de toda a causa, estão sentadas em cima, mas a gente não vai parar. E isso é importante. Está chegando as eleições municipais, é importante fazer orientação política, explicar o que é PL,
fazer o seu discurso, o discurso de vocês, mães, pâncreas, aí está no palanque político de todos os políticos que vão concorrer, porque é sinal que está tendo importância, entendeu? Tem que estar em todos os palanques, tem que estar na boca de todos os políticos que vocês vão ser escutadas, entendeu? Sim. Então, temos que fortalecer, as eleições municipais estão chegando aí, né? Vamos fortalecer essa causa, pode contar comigo, né? Qualquer jeito, eu te falei, aqui o espaço é aberto. Eu espero, né, que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, né, faça o papel, pelo amor de Deus, chama lá a médica, chama a chefe lá da enfermagem, chama a secretária de saúde que é nova lá, quer mostrar serviço, chama o presidente do conselho que é assessor, bota lá todo mundo quadra, chama vocês, as 15 mães, a nutricionista, traz o pessoal lá, Diabetes Brasil, para explicar, vamos, o que está acontecendo em Pindamonhangaba. E eles são super abertos, tá? Eles sempre se predispõem. E você que tem diabetes, né, que não seja mellitus 1, apoia a causa. Pelo amor de Deus, vamos apoiar, porque é tudo diabetes. Porque se pode estar acontecendo essa negligência um dia com elas, pode acontecer com você ou comigo futuramente, ou com alguém futuramente, porque é importante para a saúde. Porque já que o prefeito que é médico não toma atitude, né? Não toma atitude. Aí já basta, né, gente? A gente ter que reutilizar. Vamos deixar aqui registrado. Nossas crianças reutilizam agulha, reutilizam lancetas, porque a gente não recebe agulha do mês inteiro, a gente não recebe lanceta para o mês. É uma lanceta para o dia todo. Então, se a gente fura o dedinho 8 vezes, é a mesma agulha. Se a gente aplica insulina de 8 a 10 vezes ao dia, é a mesma agulha. Então, se já é um tratamento invasivo, sucateado, né? Porque reaproveitar a agulha é demais. Risco de infecção. Tendo que ter um protocolo de atendimento. Aí você chega e vai pedir, a moça fala, é isso mesmo que tá certo. Exato. Né? Você vai querer tudo isso, tá em grande quantidade. Tem que rever uns contratos aí, não sei se... É verdade, tem que rever a administração toda, essa é a verdade. Isso não é só das crianças, né? Desenvolvem lipodistrofia, porque vai aplicando sempre nos mesmos lugares. E isso agrava ainda mais com a reutilização da agulha. Então, forma aqueles carocinhos de gordura, enfim, que aí só com cirurgia. É triste, porque poderia estar desenvolvendo uma inclusão nas escolas, explicando para as outras crianças, para os coleguinhas da sua... tem programas incríveis. Tem programas incríveis chamados Diabetes nas Escolas. Então, podia estar, né, uma cidade, isso é cidade inteligente, sabe? Compartilhar conhecimento. Né? Dizer que tem, um tico comprado, gastou-se 1 milhão no diploma. Pagou R$1 milhão. E para falar que gastou R$1 milhão, para falar que a cidade pagou. E gastou R$1 milhão para colocar pisca-pisca no viaduto. Então, eu acho que cascateando seringa, agulha e medidor, desculpa. Desculpa para boi dormir nos dias atuais, prefeito. Você tem que tomar uma atitude, manda embora alguns comissionados aí, dá tempo, atende essas mães corretamente. Ou vice-prefeito aí, que quer se candidatar a prefeito, né? Então escute, né, as mães aí. Ô, Daniele, mas, conte comigo, eu tô junto. Obrigada. Pode ter certeza. Eu espero não ter esquecido de nenhum ponto. É um assunto muito amplo e complexo, extremamente carente de políticas públicas, né? Então, enfim, espero ter sido o mais clara possível. Foi clara. Não foi, a gente faz uma outra live mês que vem, mês que vem você vem e falta de novo para a gente não deixar morrer essa causa. Tá traz certo. Outra mãe. A gente vai. Aqui perfeito. Somos 17 hoje. Eu consigo colocar, acho que umas 5 pessoas nesse quadrado aqui. A gente coloca as outras mães para falar. Deixa todo mundo doido. Tá perfeito. É importante. A gente volta aqui para falar com as mães. Não tem problema nenhum. É importante não deixar a causa morrer, né, e não deixar vocês de fora. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. São 1h17 de live que a gente conversando. Eu agradeço. Prazer de conhecer virtualmente, assim, quase pessoalmente mesmo, que eu consigo te ver, mas é um prazer. Prazer foi meu. Parabéns pela sua luta. Parabéns. Espero encontrar mais mães, né? Agradecer todas as mães. A gente se apoia muito e troca bastante informação, tenta se ajudar dentro do possível, né? Terça-feira fui retirar insumo, tinha uma mãezinha lá com a neném
neném, né? 4 anos para mim, neném. Com a criancinha dela recém-diagnosticada, agora em julho. A gente sabe que é muito difícil, a gente vive um processo de luto, porque quando você recebe esse diagnóstico, você não vê muito uma luz no fim do túnel, sabe? E vai se deparando com cada vez mais dificuldades no tratamento. Mas há jeito, a gente se ajuda, tudo tem que dar certo. Agora fala pra mim, Daniele, como que eu faço para achar a Daniele Tonello, o grupo de mães, como que é o chamado grupo de vocês, se tem um nome, se A gente tem um é um grupo no lugar que se WhatsApp, na reúne. verdade, tá? Eu vou deixar aqui meu celular, meu WhatsApp, que é 11 97281 8714. Qualquer mãe pâncreas ou algum profissional que queira entrar em contato com a gente e participar do grupo para agregar, será muito bem-vindo. Eu tenho Repete meu de novo o Insta também. telefone. Oi? Repete de novo o telefone. Vamos 011 97281 8714. E tem meu Instagram, só que o meu Instagram geralmente eu não passo porque ele não é só voltado para a causa, apesar de eu publicar bastante coisa lá, né? E compartilhar, e tá marcando, mas é Tonello _ B2. Lá tem bastante vídeos da minha filha, com sensor, troca de sensor, dia a dia, aplicação de insulina, e exames, enfim. Lá tem bastante coisinha do meu dia a dia com ela, como uma criança DM1. Resumindo, vamos resumir essa live toda aqui. Então, vocês, através de você, foram lá estão buscando um tratamento mais humanizado, personalizado e diferenciado, né? Eficaz. Da Eu gosto de diabetes. usar eficaz, porque tá negligente e omisso. Então, um tratamento eficaz. É um tratamento eficaz, né? Deixar bem claro que ela fez a sugestão de um medidor, não é uma obrigação, é uma sugestão. Se tiver uma outra proposta, Melhoria. beleza, né? Ou, se não, aumente o número de insulinas de acordo De com a tiras. prescrição médica. E Tiras deixa a reais. médica ter autonomia para prescrever o que é correto, né? Deixa o médico trabalhar. Exato. Porque, pelo que eu estou entendendo, então existe vários problemas. Então, se você, eu sei que você vai ver essa live, se interessou, deve se interessar, procure a Daniele Toledo no Instagram também. Repete o seu Instagram de novo, Daniele. É Tonello _ B2. Tonello _ B2. Lá ela Isso. responde também no direct, pode direct, né? Também. Responde por lá. Eu sou meio difícil de responder por E lá direct. vocês vão encontrar outras mães, porque a gente, né, acaba se falando e trocando vídeos, enfim. Eu falo que tá todo mundo na mesma tempestade, apesar de não ser sempre o mesmo navio, né? A gente tem muitas diferenças, enfim. Que nem a minha filha usa sensor. Então, assim, a gente precisa muito que essas crianças sejam mais assistidas, principalmente as recém-diagnosticadas. Daniele, eu agradeço você pela sua Também agradeço o disponibilidade. espaço. Tá? Vamos marcar outras vezes. Se precisar de mim para alguma coisa, não sei no que eu posso te ajudar, mas vou ver aquele cara lá do Vale da Caça lá, ver se ele consegue me ajudar. Tá certo. Pode contar comigo aí, tá bom? Eu agradeço. Você Joia. quer deixar mais algum recado para? Não, só isso. E agradecer as mães do grupo, gente, que estão sempre juntas. A gente vai mais longe. Eu agradeço o pessoal que participou da live aqui, Verdade. a Silva, a Bia, Silvana Bia, quem mais? O Cláudio Totra, a Márcia Aparecida, Eduardo Oliveira, a Silvana Tonello, deixa eu ver quem mais aqui, o Matheus Garcia, Joel Reis, Fátima Machado, tem Toninho Rins aqui, Toninho Rins aqui também, ó. O Daniel, o Toninho também faz live aqui, tá? Ele faz Opa, ela caiu. Deixa ela voltar aqui. Mas eu vou avisar que o Toninho Rins também faz as lives dele aqui. Toninho, importante, convida ela, né? Seu grupo aí de amigos, pessoas influentes aí da cidade também, para ajudar a compartilhar e levar a voz dela. É importante aí nas suas lives aí de quarta-feira, eu acho que isso não é quarta e sexta, né, Toninho? Então, convida ela, a Daniele. Se você quiser, eu mando o WhatsApp dela para você e você inclui aí. E é importante a gente dar voz, espaço. Cada vez mais espaço tratando de saúde pública, é importante a gente dar voz, espaço para aonde eles fecham a porta, a gente abre, Toninho. Tem que abrir a porta, é importante. Não importa como, mas temos que abrir. A Daniela, vamos ver se ela vai conseguir voltar para finalizar, né? Mas
Desde então, eu agradeço a todas as pessoas que estiveram nessa live. Curta, compartilhe, por favor, que é um tema bastante importante, né, que pode estar afetando várias pessoas em nossa cidade, né, e que futuramente a gente possa diminuir essa restrição e com certeza aumentar a empatia de todo mundo aí na área da saúde. Então, desde já, muito obrigado. Opa, a Daniela voltou aqui, ó. Gente, aqui, fala oi, Bárbara. Vamos ver se a gente consegue. A gente se despedir de todo mundo. Oi, Bárbara. Guerreira você, hein, mocinha? Fala assim, eu vim aqui chamar minha mãe que vai ter que aplicar insulina. É isso, gente. Ó, vamos... mostra para ele o seu sensor. Vem mais para cá, cadê? Mostra o sensorzinho no braço. E é assim. Pode ser no outro, mãe? Vamos aplicar. Mãe, quem que é? É o Gustavo o nome. O nome dele é Gustavo. E tem um monte de gente te vendo. Fala para ele. Um monte de gente vendo. Diabetes. É. Qual que é o tipo? É o tipo 1, fala. Prontinho. Aplicado. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Tchau. Daniela, eu tô falando com o Toninho Rins aqui também. O Toninho Rins é uma pessoa que faz live, faz transmissões ao vivo com vários temas, acho que de quarta e sexta. Ele faz com um grupo de pessoas também, né, influentes da cidade também, e é uma pessoa muito bacana que dá apoio. Eu vou passar o seu contato para ele vai entrar em contato com vocês, aí vocês acertam a mesma conversa, aí é outro tipo de pergunta que vai ter, entendeu? E é importante que você vai ganhando cada vez mais voz com essa representatividade. Sim. Que vai crescendo a cada dia. Você merece, vocês mais merecem essa atenção onde está sendo negada até então pelos órgãos competentes. Sim. Vou finalizar, agradeço. Eu que agradeço e agradeço a paciência, né? Pelos imprevistos, enfim. Não, eu com mais tenho a paciência. Isso eu tenho de sobra. Obrigada, viu? Obrigado, que você tenha uma boa noite e sucesso. Boa noite, gente. Exato, tamo junto. Tchau, tchau. Tá joia. Tchau, tchau.